Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar das relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes e desarmônicas. E aí, vamos ver a simbologia aqui, ó. Quando tem sinal de mais, alguém vai ser beneficiado. O sinal de menos, alguém vai ser prejudicado. Então, por exemplo, nas relações desarmônicas, lembra, pelo menos um é prejudicado. Então você vai ter o sinal de menos presente em todas, mas não necessariamente para todo mundo. Pode ser alguém que se beneficie, beleza? Que eu preciso ter um prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. A gente vai falar de quatro aqui, ó: a predação, o amensalismo, o parasitismo e a competição. Vamos lá então. Então a primeira que a gente vai falar é a predação. E ela é bem simples, né? Um organismo mata outro organismo para comer, para se alimentar dele, beleza? É, como a gente viu, a gente vai ver na aula de cadeias alimentares, quem faz isso são os consumidores, né? Eles vão matar outros organismos aí para poder obter o seu alimento. Então, por exemplo, uma onça que se alimenta de uma presa, um lobo que caça ali uma presa também, todos eles vão ser casos de predação e sempre entre indivíduos diferentes, beleza? Então, o predador ele se beneficia porque ele se alimenta e a presa, obviamente, se dá mal porque ela morre ou perde um pedaço dela. É importante perceber que a predação ela é um dos fatores importantes aí de controle populacional. Como assim? A população do predador e da presa, elas se autocontrolam. Porque pensa, gente, a presa é a comida do predador. E o predador, ele mata as presas. Consegue perceber isso? Então, por exemplo, se eu tenho muita presa, eu tenho muito alimento para o predador. Então a população de predadores pode aumentar. Porque se tem mais comida, eu posso ter mais indivíduos. Agora, se a população de predadores fica muito alta, isso pode levar a população de presas a começar a cair, porque se tem muito predador, o predador vai começar a comer muita presa, então a população de presas começa a cair. Peraí, mas se tem pouca presa, o que você espera que aconteça com a população de predador? Presa não é comida do predador? Então, se tem pouca presa, a população de predadores vai começar a fazer o que agora? A cair. Então, percebe que elas ficam. Uma população regula a outra. Isso é extremamente importante, porque é um dos fatores de controle populacional que a gente fala aí, né? Na hora de determinar o tamanho das populações em um determinado ambiente. A gente vai ver isso na aula de ecologia de populações, beleza? E aí, esse exemplo que eu coloquei aqui, o exemplo da lince, né, e da lebre. Percebe o seguinte: quando a população de lebre aumenta, concomitantemente a população de lince também aumenta. Ao mesmo tempo que quando a população de lince está muito alta, isso faz com que a população de lebre comece a cair. Ó. Só que se a população de lebre cai, a população de lince também cai. Só que se a população de lince está baixa, a de lebre pode subir de novo, ó. E consequentemente a população de lince vai subindo junto. E aí você vai tendo esse vai e volta aqui, ó, esse controle aqui ao longo do tempo, ok? Então isso é uma característica clássica da predação. Fica atento com isso, que isso é importante. Outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é o parasitismo. Você tem um parasita, esse cara é o que vai se dar bem na relação, que vai viver dentro ou fora de outro organismo, que você vai chamar de hospedeiro, e ele vai tirar o alimento do corpo desse hospedeiro, vai se alimentar do corpo desse hospedeiro. Então, claramente, aí o hospedeiro se dá mal e o parasita se dá bem. O exemplo aqui, o carrapato, né? Ele fica grudado ali no cachorro, por exemplo, e suga o sangue do cachorro do qual ele se alimenta. O cachorro perde sangue, com isso perde nutrientes, e o cachorro pode estar infestado desses carrapatos aqui, e isso aí vai ser um prejuízo bem grande para esse hospedeiro, que no caso é o cachorro. Parasitas que vivem do lado de fora do corpo são chamados de ectoparasitas, né? Enquanto que hospedeiros que vivem, parasitas que vivem dentro do corpo, como por exemplo a tênia, né, ou também chamada de solitária, vão ser chamados de endoparasitas. E eles vão viver dentro do organismo do cara, retirando ali os nutrientes para sobreviver. A tênia, por exemplo, vive no intestino, tudo que você come, ela vai lá e pega, né, os nutrientes do alimento que você comeu. Deveria ser para você, ela pega para ela. Então, por exemplo, um dos sintomas clássicos da teníase, que é a doença causada pela tênia, né, é a falta de vitaminas. Começa a faltar vitaminas para o indivíduo e essa avitaminose aí
pode estar relacionada à presença de, né, desses carinhas aqui, né, esses vermezinhos bem legais aqui, como a tênia. Beleza? Isso são exemplos de parasita, a gente tem muitos outros por aí, né? Só para a gente não se alongar aqui, eu vou dar só esses dois exemplos. Mas pega a diferença. Na predação, mata e come. No parasita, não. Você vive no corpo do cara tirando a comida dele. Beleza? Um outro exemplo aqui de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, também chamado de antibiose. E aí, o que vai acontecer? Nessa relação aqui, um organismo ele vai produzir uma substância química que vai impedir o crescimento de outro organismo próximo a ele. Então, por exemplo, você tem aqui um fungo e aqui você tem esses rastros aqui, ó, é uma bactéria, é um estafilococcus. O que você vai ver aqui? O fungo, ele, por algum motivo, está impedindo as bactérias de crescerem em volta dele. Ó. Percebe como que tem uma interrupção aqui do crescimento bacteriano. Ó. Beleza? E aí, quando a gente vai ver, esse fungo está produzindo uma substância química que está impedindo a bactéria de crescer em volta dele. Isso aqui, gente, na grande maioria das vezes, é para evitar competição. O fungo não quer ninguém perto dele aqui para que a bactéria não fique competindo com o fungo pelos recursos do ambiente. Então, o fungo produz essa substância para impedir esse crescimento bacteriano perto dele. Bem legal, né? E em 1928, um rapazinho chamado de Alexander Fleming percebeu isso aqui, né? E qualquer pessoa, como aconteceu todos os anos antes do Alexander Fleming, se uma placa dessa com bactéria caísse um fungo, a pessoa jogava fora, porque o fungo contaminou a placa que a gente fala, né? Mas o Fleming se perguntou por que o fungo não crescia. Por que a bactéria, desculpa, não crescia em torno do fungo? Então ele reparou que o fungo produzia uma substância tóxica que impedia o crescimento da, da bactéria em volta dele. Ele chamou essa substância de antibiótico e deu o nome desse antibiótico de penicilina. Foi o primeiro antibiótico descoberto, né? Primeiro antibiótico descrito aí que a gente conseguiu, que a gente tem, né, sintetizado, vamos dizer assim, né? Isso foi, gente, 1928. Foi ontem. Para nossa história foi ontem. Então, tipo, se você pensar na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, uma guerra inteira e não tinha antibiótico. A galera pegava, amputava a perna e morria de infecção. Percebe? O cara perdia a perna, mas não morreu por causa do tiro na perna. Morria por causa de infecção bacteriana. Porque não tinha antibiótico. Pegou a diferença? Então isso aqui é importante. Então, essa relação em que o indivíduo produz uma substância tóxica que impede o crescimento de outro é chamado de amensalismo ou antibiose. Daí, né? Antibiótico, antibiose, para evitar competição. Beleza? E para finalizar aqui, a gente vai ter a competição interespecífica, que é praticamente igual à competição intraespecífica, só que é a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Então, até a próxima, gente.